Olá, seja muito bem-vindo em mais um Sabadinho Podcast. A gente nesse ano de 2024, nessa temporada, dando assim um upgrade, digamos assim, as eleições aí deste ano, conversando com pessoas, debatendo ideias, conhecendo um pouco mais seus projetos para esse pleito. Portanto, estou diante aqui de uma pré-candidata, que é uma pessoa muito jovem, inclusive aparenta, né, ter bem menos do que a idade dela, mas assim, é uma jovem, porém muito competente, uma pessoa que tem um conhecimento, aqui a gente estava conversando nos bastidores, e isso é muito gratificante. A gente sabe que a política é a arte do convencimento e a arte da conversa, né? Política se faz conversando, trocando as ideias, dialogando, você tentando, é claro, para outra pessoa falar que a sua proposta é bem melhor, assim como o outro também vai tentar te convencer que a proposta dele é melhor. Isso é política, né? É o respeito das ideias. E é isso que nós vamos fazer agora com uma pré-candidata a vereadora pela cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu sempre falo, né? Manaus, capital do Amazonas, porque nós temos gente aí de todo lugar do Brasil e do mundo também que está nos prestigiando. Portanto, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que sempre que tivermos novidade, você já estará aí muito bem informado, tá bom? Bom, abrindo aqui então o arquivo da nossa convidada, antes de tudo, seja muito bem-vinda, Tainara Barbosa França. Acertei no nome, Tainara? Acertou. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo tranquilo? Tomou água? Claro, agradeço também a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre mim e das minhas ideias. Pô, então vamos começar pelo começo. Bora lá. Quem é Tainara França? Tainara França é uma menina, uma mulher de 27 anos, filha da Edilene Mendes Barbosa, do Arnaldo Brandão França. É uma mulher que busca oportunidade de ser melhor a cada dia, de melhorar a vida daqueles que estão ao seu redor e também honrar os seus pais, né? Busco muito honrar minha mãe, honrar meu pai, tudo aquilo que eles fizeram por mim. Fizeram e a minha mãe faz até hoje. Perfeito. Eu sempre converso assim com as pessoas, inclusive acho que uns 2 ou 3 podcasts, edições atrás, a gente estava conversando inclusive com um professor, um escritor, e a gente falava aqui sobre a questão da educação, que hoje quem tem condições assim tenta dar educação para os seus filhos, ou seja, na escola particular, para ele conseguir ali entrar numa faculdade pública, né? É o inverso. E as pessoas que não têm as condições vão para a escola pública e aí depois tem que dividir o tempo trabalhando e pagar uma faculdade, né? Ou seja, uma faculdade particular. Você é uma jovem sonhadora, mas que procura realizar os sonhos. E você realizou um sonho que é almejado pela maioria absoluta dos brasileiros. Você vem de uma base pública, de escola pública, e você se formou em uma universidade, uma faculdade pública, né? Queria que você falasse um pouco. Esse é um grande sonho, na verdade, para mim, desde que eu me entendo por gente, a educação ela é um pilar para mim. Os meus pais sempre plantaram em mim que é por meio da educação e dos nossos estudos que a gente pode mudar algo. Mudar a nossa vida e também daqueles que a gente gostaria, né? E para mim, eu sempre enraizei isso muito dentro de mim. Então, eu venho de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública, escola estadual, estudei no Djalma Batista, no estadual ali no centro, e eu tive a oportunidade de ingressar na Universidade Federal do Amazonas para cursar um curso que eu tinha vontade, que é o curso de Relações Públicas, na área de comunicação. Me formei no tempo certo, né, e isso para mim é um grande privilégio e uma grande honra. Para mim, a educação ela é capaz de abrir portas. Tanto que para entrar agora nesse novo projeto, a primeira coisa que eu busquei foi educação. Foi fazer um curso que me qualificasse, que eu acho que para todos os cargos que a gente vai exercer, para tudo na nossa vida, sim, a gente precisa adquirir conhecimento antes para a gente se propor a fazer aquilo. Então, não foi assim com foi assim com a minha profissão, né? Eu queria ser comunicadora, então eu fui atrás de estudar a comunicação e dar o máximo de mim para isso. E é assim também agora nesse projeto que eu estou almejando. Então, entrei numa escola agora também de formação política para que eu aprenda ao máximo que eu puder, para que eu aprenda a parte técnica e eu possa chegar ali já com conhecimento daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu posso fazer e que vai ser a minha obrigação. Perfeito. Você falou assim que realizou um grande sonho, se comunica muito bem, isso é importante e conseguiu realizar esse sonho, se formar na área de comunicações e relações públicas. E como é que foi, assim, na prática era tudo aquilo que você estava estudando mesmo? Ou você sabe que existe aquelas coisas de que você, uau, do improviso, como é que foi aí? A prática ela é sempre diferente da teoria. A teoria ela é muito importante para preparar a gente para a prática. Sim. Mas aprender mesmo é só nas situações do dia a dia, né? Nas relações públicas, cada situação é nova, né? Quando a gente está numa empresa é um tipo de comunicação com o público, quando a gente está num órgão público já é de outra forma. E no estado que a gente vive, né?
onde a internet ela ainda é muito inacessível em muitas partes. Então, isso também é uma parte das relações públicas, de saber como que ele vai se comunicar. Vai ser por um texto, mas sempre pensando no seu público, né? Sim. Será que o público ele sabe ler? Será que o público ele tem a internet? Se eu colocar no Facebook os dados, eles vão comportar? Ou é melhor um WhatsApp? Então, por isso que eu falo que o conhecimento ele é importante. Até para isso, a gente precisa estudar. Estudar com quem a gente estava falando. Lá na faculdade é de uma forma, a gente aprende o mundo perfeito, né? E na prática a gente tem que ali olhar as particularidades de cada público. Mas eu tive a honra de ter professores maravilhosos e eu sou muito grata a eles também. Eles fizeram um papel importante, né? Em ausências que eu tive na minha vida, professores estavam ali para me estender a mão, para me colocar para cima, para fazer com que eu não desistisse, com que eu não desistisse do meu sonho de entrar na faculdade, com que eu não desistisse do meu sonho de me formar, né? De subir ali naquele Olho Chaves e pegar o meu diploma, receber ele da mão da minha mãe. Para mim, uma das maiores emoções, né? Olhar no rosto dela e ver que ela estava sentindo orgulho de mim. Eu fui a primeira a me formar da família da minha mãe. Então, para mim foi um marco muito importante. Eu tenho certeza que para ela também. Só de pensar nisso já me dá um quentinho assim no peito, já me dá uma alegria muito grande, né? Minha mãe estava passando por um momento difícil quando eu me formei. Mas vê-la ali naquele palco, me entregando o diploma, emocionada, para mim foi tudo. Mudei um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. Não, é isso. Você falou, ó, a gente percebe, primeiramente, que você falou isso logo no início, que é uma pessoa sonhadora, você acredita muito na educação e quando você fala na família, os seus olhos brilham. E eu costumo dizer que família é a base da sociedade, né? Existe, enquanto houver uma família sólida ali, existe a esperança. Seus olhos brilham, né? E você já passou, você desde nova ali, você já teve que se comportar como uma menina assim, menina grande, né? Teve muitos problemas na família, questão de saúde, você estava falando, não é isso? Você chegou a perder o seu pai, você ainda era bem criança, você era criança ainda, tinha o quê? Eu tinha 12 anos. 12 anos, né? E mais na frente ainda, que você falou agora, na entrega lá do diploma, a sua alegria toda, e vendo a sua mãe. E sua mãe também passou, né? Tá saindo aí de problemas de saúde, mas que já, como sonhadora, você também acredita logo que tá tudo certo. É que esse ano ela bate o sino da cura e em breve a gente tá aí, todo mundo lá no SECOM batendo o sininho. Perfeito. E comemorando essa vitória dela. Agora me explica o seguinte, você acredita na educação e você é sonhador. Eu vou tentar aqui, vamos lá. A gente vive hoje, e falou sobre a questão, como você já passou por experiências, que a questão, vamos fazer um texto, mas será que esse texto vai ser bem absorvido? Vamos entender. A gente vive hoje que é uma grande realidade, que uma grande maioria do brasileiro, e nós temos muito o analfabeto, né, funcional, né, alfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas quando pega um texto ali, tem muitas dúvidas. E às vezes até em pequenos textos você coloca ali o produto, o valor, o meio de comunicação, como você deve estar em contato, e as pessoas perguntam, quanto é? Que produto é esse mesmo? As pessoas estão lendo, mas não estão entendendo. Mas você acredita na educação. O que se pode ser feito para a gente realmente fazer aquele sonho da educação de qualidade lá do berço, né? Que é, no caso, você é uma pré-candidata vereadora, no caso, a educação de base ali. Eu acho que o principal passo é incentivar aquelas crianças que estão ali e tratar não só a questão da criança, mas todo o seio familiar, né? Muitas das vezes a criança, quando ela está na escola, ela vai para lá, às vezes pensando na refeição que ela vai fazer, né? Às vezes ela já passa por problemas em casa, tem a questão dos pais que não tem base, que não tem estrutura. Então eu acho que para a gente olhar para a educação, a gente precisa olhar para um todo, né? A vida de uma criança, ela é formada por várias outras vidas que estão ao redor dela, ou pela falta disso, né? Pelo pai, pela mãe, ou pela falta desse pai e dessa mãe, né? Se tem uma base, se não tem, se ela vive num ambiente seguro, se ela não vive. Então, eu acho que a gente tem que olhar para um todo, né? Fazer uma pesquisa da nossa Manaus, das nossas crianças, da educação básica de saúde e verificar como que a gente pode entrar nisso para além da escola. Qualificar os professores, sim. Qualificar toda a equipe escolar também, né? Nós temos... cada criança ela tem que ser tratada com a sua particularidade, né? Tem crianças que às vezes têm algum TDAH, pode ter autismo, pode ser uma criança que não tenha nenhum desses problemas, né, mas tem um problema psicológico em casa, então a gente tem que tratar disso, mas a gente tem que olhar para o todo. Eu acho que é isso. É olhar todo o conjunto, não somente dentro da escola, se tem o caderno, se o ar-condicionado está funcionando, isso é importante, mas a cabeça daquela criança, daqueles pais também é. A gente sente muito falta disso, né? De toda uma preparação ali, de todo um corpo docente que possa dar esse suporte, porque hoje se fala muito em educação, se fala, não pode faltar o professor. Não pode mesmo.
mas também tem outros profissionais que precisam estar ali também, dando exatamente esse suporte, né? A criança vai para aula, ninguém sabe se a criança também comeu, se está com fome, está indo para lá simplesmente para não ficar com fome em casa, se tem algum problema exatamente esse da base familiar, está desestruturada, ou seja, existe toda essa estrutura, né? Tem que ter uma equipe. Tem que ter uma equipe e a gente sempre tem que olhar os porquês de tudo isso. Por que essa criança falta? Por que essa criança tira nota baixa? Por que essa criança não consegue prestar atenção? Eu acho que se a gente começar a olhar também para os porquês, para além só dos números, das estatísticas, a gente consegue chegar em muita coisa. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Como você bem disse, eu perdi meu pai muito jovem, né? Nós descobrimos que ele estava com câncer. Eu tinha 5 anos de idade, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E eu sempre fui a filhinha do papai e a filhinha da mamãe. Por mais que a gente venha de uma base, de uma estrutura familiar humilde, eu não posso reclamar nem um pouco da minha base, do meu pai e da minha mãe. Eles sempre foram pela gente, assim, 100%. Podia faltar para eles, mas eles se viravam em 5, em 20 para não faltar para mim e para os meus irmãos. E aí, quando ele passou por todo esse processo, que ele ficou internado no hospital, que eu não podia visitá-lo porque eu era muito jovem, e a minha mãe todo o tempo lá, que eu perdi eles, e como eu era mais nova, eu tive que ir para casa de parentes, que eu não tinha tanta proximidade, foi dentro da escola que eu encontrei apoio. É por isso que eu falo que eu acredito na educação e que eu sou muito grata por todos os profissionais da educação que passaram pela minha vida. Então, eu estudava no Djalma Batista, uma escola estadual, e lá dentro tinha uma psicóloga. E eu sempre fui muito fechada, eu era uma criança muito fechada, né? Não gostava de transparecer problema, não gostava de chorar na frente da minha mãe, não gostava de ser um problema para ninguém. Mas eu internalizava muito. Então, dentro da escola, teve uma profissional que ela me enxergou, que ela me chamou para perto, que ela me escutou e que ela foi o que eu esteio ali naquele momento, né? Não porque meus pais não queriam estar próximos de mim, mas porque eles não podiam. Então, eu tive uma profissional de psicologia que ela me abraçou. Então, foi extremamente importante eu ter isso dentro da escola. Mas a gente sabe que não é essa a realidade da maioria das escolas. E aí, eu tive ali também professores que me acolheram, né? Eu lembro muito da minha professora de inglês, que conversava muito comigo no pós-aula, era uma escola de tempo integral. Então, terminava a aula, ela ia conversar comigo, na hora do almoço ela me chamava para perto. Então, isso foi muito importante. Foi importante para que eu não desistisse. Foi importante para que eu continuasse meu foco nos estudos, para que eu não mergulhasse naquele momento ali, que era o medo de perder meu pai, não entender o que estava acontecendo, não poder visitá-lo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais humanização nos lugares, né? Por onde a gente passar. A gente precisa de humanização nas escolas, a gente precisa de humanização em tudo. Eu acho que se a gente começar a olhar para o outro como a gente realmente gostaria de ser olhado, muita coisa pode mudar, né? Eu costumo dizer que a gente pode não mudar o mundo inteiro, né? Mas se a gente for diferente com o próximo que está ali do nosso lado e a gente conseguir plantar uma sementinha do bem ali, aquela semente ela vai gerar frutos. E aquela única semente pode gerar uma transformação. E essa transformação, para mim, já é mudar um mundo, né? O mundo de alguém. Então, o meu mundo, ele foi mudado lá naquela escola, quando aquela psicóloga insistiu para eu ser atendida por ela. Que eu não queria, né? Que eu era rebelde, não queria ser atendida, arredia. Mas ali o meu mundo foi mudado. Foi uma semente que ela plantou em mim. E ela pode não ter mudado o mundo de todas aquelas crianças que estudavam ali. Mas o meu, ela mudou. E fez a diferença em uma pessoa, que uma pessoa pode fazer a diferença na vida de outras. Muitas então, outras é isso que eu carrego comigo. É a minha obrigação. Dar a voz. Perfeito. Bom, sonhadora, você aí, como é que você foi parar agora como uma pré-candidata? Como é que você veio para isso? Pode tomar uma água aí, que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho aí mais nessa questão. O seu objetivo é de estar aqui, falar um pouquinho também das tuas ideias, das tuas propostas. Mas como é que você foi parar hoje? Hoje está afiliada aí no partido, queria que você falasse um pouquinho do seu partido, a tua vinda, se foi convidada, se você olhou no partido e disse, opa, eu acho que eu vou procurar esse partido. Como é que foi? Hoje eu estou no PRD, né, que é o partido que tem como presidente estadual o Felipe Souza, o deputado Felipe Souza, e municipal a vereadora Thaís Alipe. Esse grupo político, eu vou dizer assim, foi um lugar que eu escolhi estar, né? Lá em 2018, quando o governador Wilson Lima foi ser candidato, eu trabalhava num local que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Então, dali eu já acreditava nele enquanto pessoa. Já estava entrando no caminho político ali, né? Na verdade, eu acho que isso vem de mim desde que eu era adolescente, né? Eu sempre fui uma adolescente que lutava pelos meus direitos, que lutava pelos direitos dos outros, que me incomodava. Só que naquela época ainda meio rebelde, né? Sem muito entender que às vezes a gente precisa abrandar pra agir, né? Hoje eu já sei disso. Um passo pra trás pra dar dois pra frente. Naquela época antes era o pé na porta. Hoje eu já sei que não é pé na porta. É para, pensa, estuda, analisa, aí sim você executa. Então lá em 2018, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu comecei a acreditar em alguém, né? Que eu era muito apolítica. Nessa política tá em tudo, a gente bem sabe disso. Mas era cabeça de menina.
E aí, quando eu enxerguei e vi que ele tinha um coração bom, eu fui muito pela pessoa do Wilson Lima, né? E aí, fiz as minhas campanhas sozinha para ele, e o apoiei enquanto governador, né? Enquanto pré-candidato a governador na época, e depois como candidato a governador. E aí, em 2022, eu tive a oportunidade agora de trabalhar oficialmente, né? Numa equipe grande que estava trabalhando para ele. E é alguém que eu acredito muito. Em 2018, foi alguém que era pela pessoa. Em 2022, eu já posso dizer que era já pelos feitos que ele fez, porque é alguém que eu continuei acreditando. Né? Ele passou por uma enchente, ele passou por uma pandemia difícil. Tem uma frase que ele disse na campanha que me marca muito, que é que eles, né, as pessoas que estão fora, não podem ser heróis de uma batalha que eles não lutaram. E eu enxergo muito isso, porque eu acho que a gente de fora, a gente pode julgar muito tudo que acontece, mas eu acho que ele foi ímpar nas atitudes dele, é alguém que eu admiro. Né? Então, eu já escolhi fazer parte desse grupo político por causa do governador Wilson Lima, que é alguém que eu tenho muita honra de dizer que trabalho, né, do lado. E agora eu venho num grupo que faz parte do grupo dele, que apoia o pré-candidato a prefeito Roberto Cidade, o deputado Roberto Cidade. Que é alguém que, para mim, também tem uma índole, uma vida impecável, né? Sim. Ele foi vereador, ele foi deputado, ele foi presidente da Assembleia e é alguém que dá oportunidade, que dá voz para as mulheres, e isso é importante para mim. Né, a exemplo, ele aprovou a Procuradoria da Mulher, que é um projeto extremamente importante e necessário, que passaram-se aí várias legislaturas e não era aprovado, e na legislatura dele foi aprovado. Então, é um grupo que eu escolhi fazer parte. Então, eu olhei assim, é um partido que está dentro dos meus princípios e é um partido que está dentro do grupo que eu acredito, né? Porque, pré-candidata a vereadora, eu sei que vou precisar muito do prefeito que vai ser eleito, né? Sim. Então, nada mais justo do que eu escolher estar em um ambiente onde eu pudesse estar com alguém que eu acredito. Então, esse é um grupo que eu me sinto honrada, né? Que eu me sinto honrada em fazer parte. São duas pessoas que eu acredito muito, tanto o governador quanto o deputado Roberto Cidade, que é pré-candidato a prefeito agora. Perfeito. E é isso, é um lugar, é um governo e um pré-candidato a prefeito que eu sinto que eu posso ser ouvida, que é uma coisa que eu busco muito, né? Enquanto pré-candidata, enquanto, se Deus quiser, vereadora eleita, o que eu busco é ser ouvida, né? Alguém que me ouça. E como é que você pretende ali trabalhar? Olha, eu jurava que tinha colocado silencioso. Como é que a gente pretende trabalhar as suas ideias, os seus projetos? Você hoje é pré-candidato, mas é claro, depois você pode aí consagrar a candidatura, fazer uma caminhada, e você aí, sendo uma vencedora nessa caminhada, vai chegar lá. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Política é a arte do convencimento. Então, as tuas ideias, você tem as suas ideias, e os outros demais parlamentares também têm as ideias dele. Como é que você vai chegar lá para... Primeiro de tudo, o que eu busco é ter um mandato que ele seja participativo, né? É isso que eu busco. Eu estou hoje pré-candidata, eu tenho várias pessoas que me apoiam, né? Pessoas que têm seus institutos, pessoas que têm as suas ideias, pessoas que estão dentro das comunidades, assim como eu, mas uma comunidade diferente da minha. Então, a primeira coisa que eu busco é fazer esse mandato participativo, onde eu possa sentar com eles, onde a gente possa construir ideias, que a gente possa construir projetos e eles sejam apresentados com embasamento, com pesquisa, com estatística e com coisas pé no chão que a gente realmente consiga fazer, né? A gente consiga apresentar na Câmara projetos de lei que eles possam ser realmente executáveis e que eles realmente gerem mudança. Perfeito. Que é a outra premissa minha, que a gente gere mudança. É isso mesmo. E como é que... Eu estava dando uma olhada aqui, inclusive, já pesquisando um pouquinho sobre você, achei algo bem interessante, onde você diz que busca um mundo mais justo e igualitário, onde todos têm oportunidade de serem vistos, ouvidos e cuidados. Como isso seria possível no mundo que vivemos hoje, mulher? Eu acho que isso é possível justamente a gente tendo esse olhar humano. Se a gente conseguir parar para sair de dentro da nossa própria caixinha e olhar para o próximo, a gente consegue ouvir ele e transformar aquilo de uma forma que seja ouvida, né? Eu busco ser voz, né? Oportunidade de ser voz. E não só a minha, mas como eu disse, de várias outras pessoas. Então, eu busco realmente um lugar mais igualitário, mais diverso, porque a nossa sociedade, ela é plural. A gente não pode tratar como se existissem só Marias e Joãos no mundo. A gente tem Marias, a gente tem Joanas, a gente tem Arnaldos, Edilenes, Marcos, né? Então, a gente tem que olhar para essa pluralidade e para essas diferenças que cada um tem, tratando todo mundo igual, mas sempre com um olhar atento, cuidadoso para essas particularidades. Eu acho que isso é muito possível, se a gente parar para olhar o próximo. A gente tem uma péssima cultura, um péssimo modo de falar que
político não gosta de população muito consciente dos seus direitos, assim também como dos deveres, né? Ou seja, a educação, ela é a porta do conhecimento, e você é a prova disso. Tanto que a sua maior bandeira é a questão da educação. Como é que a gente pode quebrar esse tabu, até mesmo para a própria população que ainda estão muito assim fechada? Não, é educação, ninguém quer investir em educação, o pessoal não quer que a gente conheça os nossos direitos, que a gente possa lá questionar, porque político não gosta de ser questionado. Está mudando, mas está mudando aos poucos aí essa péssima cultura, esse péssimo achar que a política não é boa. Eu acredito que está mudando. Eu acredito que com a informação chegando em mais lugares, a comunicação expandindo em seus diversos meios, eu acho que isso acaba mudando um pouco a cabeça das pessoas, né? Eu acho que elas não conseguem enxergar o que está fora porque a informação ela não chega, né? Às vezes a gente vai em uma comunidade e a gente vê pessoas que não sabem sobre o vestibular, não sabem que elas podem fazer um PSC que ele é ali contínuo. Então eu acho que a partir do momento que a informação ela vai chegando, a cabeça das pessoas ela vai mudando. E a educação realmente ela é o pilar de tudo. O conhecimento ele é o pilar de tudo. A gente não perde aquilo que a gente aprende, né? Que a gente adquire. E eu acho que investir na educação, se a gente investe na educação, a gente investe basicamente em tudo. A gente investe automaticamente na saúde. Porque uma pessoa que ela tem conhecimento, que ela sabe o que ela precisa fazer para ela talvez não adquirir uma doença, para ela não padecer, ela vai fazer. Às vezes a informação, a educação, ela também é preventiva. E ela atua em todas as áreas. Assim eu acredito, né? Creches, escolas, oportunidade, criação de emprego e renda. Por onde a gente pode começar? Lembrando, você pré-candidata vereadora, ou seja, né, a creche, o ensino ali, o fundamental, a geração de emprego e renda é muito importante. Hoje a gente sabe que muita gente não tem trabalho, né? Ou seja, o emprego, melhor dizendo, e até porque a gente sabe que as pessoas dizem, eu quero um emprego e não trabalho. Mas a gente pode também gerar renda, né, de uma forma direta ou até indireta. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode gerar renda, às vezes, até dentro de casa, né? Puxando esse gancho, eu participei de uma escola, agora, como eu falei, de formação política, né? Uma escola suprapartidária. E o projeto final era que a gente fizesse alguma coisa que gerasse mudança, que mobilizasse empreendedorismo ali? Não, que tratasse alguma questão social. Perfeito, já pegou. Um dos pilares foi o empreendedorismo feminino. A gente sabe ali que as mulheres, elas são as principais mantenedoras da família, né? Estatisticamente, ali 90% da renda da mulher, ela vai para dentro do lar. E se ela vai para dentro do lar, ela movimenta a economia, ela investe nas crianças, ela investe em tudo. E é a que mais trabalha, né? Também. E é a que mais trabalha. Então, a gente já fez ali um programa de dar cursos que eles sejam realmente execuíveis, que eles sejam realmente fáceis. Não adianta a gente chegar lá na comunidade e simplesmente dar um curso que ela vai precisar de um computador absurdo para fazer isso, se ela não vai conseguir colocar em prática. Então, a gente entrou ali com cursos que eram fáceis de elas começarem, que elas precisavam ali de uma verba mínima para iniciar e que realmente pudesse colocar em prática. É por isso que eu falo, a gente chegar com projetos que eles sejam embasados, mas que eles na prática eles possam funcionar. Então eu acredito que esse produto final do meu curso, ele me abriu muito a mente para isso também. A gente colocou ali um curso onde era R$100 para ela iniciar. R$100 é muito dinheiro. Então, a gente já levou ali o Crédito Rosa, que é um programa do governo do estado, né? Por meio da SES e da FEAM, para explicar para elas como elas poderiam adquirir esse início da renda para elas colocarem em prática. Então, eu acho que se tudo a gente começar com começo, meio e fim, a gente consegue um resultado legal. Então, ali a gente teve 20 mulheres participando, 20 mulheres que se interessarem, elas sabem por onde começar, elas sabem onde ir buscar a renda, para elas colocarem aquilo em prática, e elas movimentarem ali, terem essa autonomia financeira, ou então complementarem a renda familiar, né? E eu acho que essa questão do empreendedorismo feminino e da autonomia feminina, ela mexe em várias esferas, né? Tanto a familiar, a dentro de casa, para com os filhos, e somar na renda, até a questão de violência, né? Muitas mulheres hoje, elas sofrem violência, porque elas se veem presa àquela pessoa que está ali praticando a violência com ela, porque ela não tem uma renda, porque ela tem os filhos e ela não consegue sair, e não tem a creche para todas as crianças. Então, Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, né? Se a gente tem a creche, ela pode colocar a criança numa creche integral, e ela pode trabalhar fora. Mas se a gente ainda não tem a creche para suprir, como que a gente consegue ajudar essa mulher? Para que ela tenha renda, para que ela consiga evoluir, e ela tenha esperança ainda. Então, é aquela velha questão da sementinha, né?
As mulheres precisam votar mais nas mulheres? As mulheres precisam votar mais nas mulheres. Hoje nós somos a maior quantidade de eleitoras, mas nós não somos as maiores que ocupam as cadeiras, que ocupam os cargos maiores, que ocupam o alto escalão. Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer, que a gente precisa acreditar mais na gente, que a gente precisa dar mais voz e visibilidade pra gente, né? Nós sabemos o que nós passamos. Nós sabemos como que é ser menina, como que é ser adolescente, como que é ser uma jovem, como que é ser uma mulher, como que é ser uma mãe, como que é ser uma mulher envelhecente. A gente entende. Sim. Então, porque a gente passa na pele. Os homens, eles podem olhar, mas a gente também precisa de voz pra gente falar como é daqui do nosso lugar, ser mulher. Perfeito. Tainara França, o que eu não te perguntei que eu deveria ter perguntado, algo que você disse assim, gostaria muito de falar sobre determinado assunto ainda. Tem mais alguma coisa? Aqui é um bate-papo, então a gente está conversando. Você acha que tem alguma coisa assim que você poderia... Eu acho que eu gostaria de acrescentar, eu não sei se eu posso usar esse espaço para isso, que o que eu estou buscando hoje é uma oportunidade. Claro. É uma oportunidade de ser ouvida, é uma oportunidade de ser voz, é uma oportunidade de poder dar uma visibilidade para aquelas pessoas que hoje elas estão invisíveis, para as pessoas que deveriam olhar para gente, né? O que eu busco hoje é uma renovação, né? É uma renovação até por meio do meu pré-candidato a prefeito. Ele entrando lá, ele busca a mudança, eu acredito nele por toda a índole, por toda a trajetória dele até aqui. E eu busco uma oportunidade de estar em um lugar onde eu possa ser ouvida. E eu acredito que ele seja essa pessoa, né? E eu busco uma oportunidade de levar a voz das mulheres para a Câmara, né? De levar as nossas pautas, de estar dentro da comunidade, escutando, né? De ter um mandato participativo. Eu também quero uma oportunidade de pessoas contribuírem comigo. Eu tenho as minhas ideias, eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu vou a campo para ouvir as pessoas. E eu gostaria muito de uma oportunidade que elas me fizessem de ouvido. Perfeito. Que elas me procurassem para falar também das coisas, me propusessem propostas de pré-campanha, o que eu posso trabalhar, o que elas gostariam que eu trabalhasse. Porque uma pessoa que se coloca num cargo desse, ela é uma pessoa que está ali à disposição da população. Ela está ali para trabalhar por aquelas pessoas. Torna de fato de direito à pessoa pública, né? De ser ouvido. Eu quero muito ser ouvido, escutar. E essas pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo agora, e se elas quiserem te fazer alguma pergunta, como é que elas te encontram nas redes sociais? Olha, elas podem me encontrar lá no Instagram, @TainaraBFranca. Elas também podem me encontrar no Facebook, Tainara França, facebook.com/tainara.bf. E aí lá elas podem me mandar mensagem, eu estou à disposição para ouvi-las. Podemos marcar um café, uma conversa, né, para que a gente possa se conhecer e somar juntas. Perfeito. Olha aí, gente. Jovem, porém super preparada, né? Ou seja, Amém. E é claro, e você mesmo já falou isso, veio se preparando, não está aqui de paraquedas. É hoje uma pré-candidata. Te desejo muita sorte aí, tá bom? Uma boa caminhada. Nessa caminhada, tinha um professor que sempre falava que sorte tem quem mais se prepara, né? Então, você vai se preparando. Uma antiga gestora que ela falava pra mim assim, a sorte ela anda do lado de quem trabalha. Exatamente. Então trabalhe e quando a sorte bater na sua porta, Exatamente. você já tem trabalho, você já tá preparada pra isso. E eu também gostaria de dizer, mais uma Olha aí, viu? Lembrou? que nessa escola de formação política que eu entrei, é o Renova BR, né? É uma escola superpartidária, eu fiz um processo seletivo para entrar e eu estou me formando, né? A gente fez um projeto aqui, que é o Vem, Vamos Fazer Acontecer, então vocês também encontram lá no Instagram, o @Fazendo Acontecer Manaus, lá a gente publica todas as nossas ações e o nosso projeto ele foi escolhido para ser acompanhado pela equipe do Renova BR, uma equipe nacional. Eles vieram para cá, fizeram todo o documento disso, documentário, publicaram nas redes sociais. E eu tô indo para Brasília agora, dia 25 de maio. Tô concorrendo a um prêmio, né, de melhor projeto da região norte. Opa. E se Deus quiser, eu volto de Brasília com esse prêmio nas mãos. É uma oportunidade de a gente mostrar também o trabalho que a gente desenvolve aqui em Manaus, né? Poucos alunos são aqui do Amazonas nesse curso. Pouco chega também, né? Uma coisa que eu levei para eles como pauta, né? Eles falaram, poucos alunos às vezes se inscrevem das cidades do Amazonas. E aí eu levantei a questão de que precisa olhar se esses lugares eles têm internet, porque a inscrição ela é online, então tem dados novos para assistir. Como que eles poderiam fazer isso para chegar em mais pessoas, né? Porque
para exercer um cargo público, você também precisa se preparar. É uma comunicadora, né? Todo bom comunicador gosta de fazer pergunta, né? Mas como, quando, onde, por quê? Isso. Então tem que... Então não é só dizer que nós não participamos. Por que nós não participamos, né? exatamente. O que pode ser feito para que seja esse incentivo? Então, gostaria de dizer que estou indo para Brasília representar Manaus lá. E se Deus quiser, volto com esse prêmio. E é isso aí. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação. Olha aí, ó. Grave esse nome aí, Tainara França, uma jovem, porém muito bem preparada. Obrigado por você aí ter aceito o convite e estar aqui com a gente aqui no Sabadinho Podcast, tá bom? Tenho certeza que as tuas redes sociais aí, ó, o pessoal vão buscar bastante mais informações aí. Você é uma jovem com ideias maravilhosas e ideias plausíveis, né? Ou seja, que realmente dá para realizar, né? Não existe aí utopia nas suas palavras. Isso é muito bom. Bom, gente, vou ficando por aqui. Eu quero agradecer aí, obrigado, tá bom? Vamos lá, compartilhe aqui esse nosso podcast. Nós temos aí vários podcasts já à sua disposição. Fique à vontade, se inscreva aqui no nosso canal e assine o sininho. Um abraço e até a próxima.